Senador Rogério Marinho, satisfação, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Senador, a pauta que todo mundo quer saber e que a gente vai explorar bastante a partir de agora é a pauta nacional, tá? O senhor é um dos principais personagens aí da CPMI do INSS e o cidadão brasileiro, até aquele que não está perto da política, ele tem um sentimento nesse momento de nojo, de vergonha pelo que está assistindo. Essa semana o senhor teve um embate com o senador Jacques Wagner. O senhor chegou a dizer lá na CPMI que o PT da Bahia está no cerne da questão desses desvios de descontos de aposentados e também no escândalo do Banco Master, né? Ele não gostou, teve ali uma discussão com o senhor. Por que o senhor afirmou isso? São fatos, né? Olha, eu tenho tido ao longo da minha vida pública, não tem sido diferente no Senado, né, e nessa comissão, que é uma comissão importante, onde a gente apura um crime hediondo, que é o roubo contra os aposentados no Brasil, né, uma postura de muito respeito aos meus pares, né, aos deputados, aos senadores, à própria população, até porque ninguém está interessado em bate-boca, né, e quando se assiste um bate-boca é muito mais por diversão do que por informação, e quem está lá no parlamento precisa informar, precisa fazer um debate de qualidade. Quando nós começamos a falar dos consignados, a primeira fase da CPMI foram os descontos associativos, concomitantemente, ao mesmo tempo, explodiu essa situação do Master. E quando explode a situação do Master, nós começamos a nos debruçar de que forma o Master, né, e pesquisar de que forma esse banco ganhou essa dimensão, essa estatura, conseguiu ser essa verdadeira potência, né, no mercado financeiro. E nos deparamos com a situação que é a gênese do banco, que é a situação da Bahia do senhor Rui Costa, então governador do estado, com o senhor Jacques Wagner, então secretário de Estado da Bahia, que venderam uma estatal que era Credit Sexta, que cuidava apenas de alimentos, né? Venderam a estatal para o Augusto Lima, cidadão chamado Augusto Lima, um banqueiro, e 2 semanas depois da venda dessa estatal que cuidava de alimentos, um decreto do governo da Bahia transforma essa estatal de alimentos numa empresa, numa financeira com disponibilidade de conceder crédito consignado para funcionários públicos e de forma exclusiva, né, com 30% de margem de consignado. Então, um negócio que estava quebrado transformou-se numa mina de ouro 2 semanas depois dele ter sido vendido a um terceiro. Essa atividade, ao longo do tempo, ela cresce, ela ganha uma envergadura, entra em outros estados da federação e no dia 28 de maio de 2020, o senhor Augusto Lima se associa ao Vorcaro, esse que está preso, que foi preso ontem, e vende 50% desse negócio ao Vorcaro, que ele havia comprado por 15 milhões, por 30 milhões, e fica com 50%. E o principal negócio do Banco Master, nos seus primórdios, foram os consignados, que chegaram a 24 estados. Há um fato curioso, em 22, quando a taxa Selic, que é a taxa que norteia os juros na economia, estava em 10,75 em janeiro, fevereiro de 2022, os funcionários públicos queriam fazer a migração para um outro banco, outra financeira, porque o juro dessa financeira do Banco Master era de 6% ao mês. Queriam fazer essa portabilidade. O governador da Bahia proibiu. Senão você tem que pagar 6% ao mês aqui a essa empresa que certamente está prestando um bom serviço ao estado da Bahia. E mais adiante, essa mesma empresa, já associada entre o Vorcaro e o Augusto Lima, os dois sócios em igualdade, em paridade, contratam o senhor Guido Mantega, que havia sido ministro do governo do PT, que quebrou o Brasil, né? E certamente foi responsável por também quebrar o Banco Master, imagino, né? Por R$1 milhão por mês. Olha que emprego maravilhoso. E em seguida o senhor Jacques Wagner, que inclusive confessa isso numa entrevista que deu, apresenta, né, o ex-ministro do STF, o senhor Lewandowski, ao Augusto Lima, e ele o contrata por R$250 mil por mês.
E esse contrato ele permanece mesmo quando o ministro se torna ministro da Justiça do governo do presidente Lula. Então são muitas coincidências, apenas eu coloquei fatos, né? E já que a gente está investigando uma situação em que no ano de 2024 4 reuniões ocorrem fora da agenda entre o senhor Vorcaro, o senhor Daniel Vorcaro, o senhor Lula, o presidente da República, o Guido Mantega, este lobista contratado, o chefe da Casa Civil, que é o senhor Rui Costa, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, muito próximo ao presidente, né? E o próprio Daniel Vorcaro, com o Galípolo, que na época não era presidente do Banco Central, mas apenas um diretor de política monetária. Mas era o diretor de política monetária, sem o conhecimento do presidente do banco. E tratam de situações fora da agenda, sem transparência, sem nenhuma comunicação ao mercado. Nós precisamos investigar o que houve, né? Porque quando começam a buscar aí, a puxar o novelo, nós estamos vendo aí as conversas que o Daniel Vorcaro tinha com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, no dia que foi preso, tinha conversas com o ministro Alexandre de Moraes e ele nega depois. Ele nega antes de ter sido publicado o extrato da conversa. Na verdade, dele. O ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota há poucos dias atrás dizendo que sequer conhecia Daniel Vorcaro e tinha relação com ele, né? E ontem ele soltou uma nota negando, né? Apesar de ter 3 áudios apagados, e um técnico me passou uma mensagem agora que a PF tem sim condições de recuperar essas imagens, esses áudios com tempo de visualização única. Tem 3 áudios de visualização única que não conseguiram contextualizar diretamente do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Mas a gente assiste, senador, de forma impotente o Senado não fazer nada, né? O senhor é senador, o senhor é líder da posição, mas a gente assiste o Davi Alcolumbre proteger tudo isso. E aí eu pergunto, antes do senhor responder sobre o presidente do Senado, o PL teme Daniel Vorcaro? Claro que não, porque nós assinamos a CPI do Senado do Banco Master, a CPMI, que é mista nas duas casas, e a CPI na Câmara. O PT não fez isso, como não fez com a questão do INSS. Tudo que acontece hoje no Congresso é fruto do voto do cidadão brasileiro. É bom lembrar que ali é um regime presidencialista, há a pressão da sociedade, que é legítima, há a investigação da imprensa, que está acordando, que passou muito tempo passando pano para o Supremo Tribunal Federal, para alguns membros, porque quando o Alexandre de Moraes, que abriu um inquérito junto com o Dias Toffoli em 2019, de ofício, né, para proteger naquela oportunidade o próprio STF, esse inquérito do fake news vai completar 8 anos agora. O inquérito podia demorar no máximo 60 dias, 90 dias, e que dentro desse inquérito cabe tudo, mas a imprensa dizia, olha, estão defendendo a democracia, né? Estão atacando alguém que tem arroubos autoritários. Então tudo foi permitido em nome da defesa da democracia, inclusive estuprar a democracia. Aí agora estão acordando, porque estão vendo que criaram um monstro, né? Estão vendo que tiraram literalmente o gênio de dentro da garrafa. Quando você fala de Senado, e você tem razão, e a sociedade brasileira também, porque é a instituição. Agora, a maioria do Senado faz parte da base do governo e o regime é presidencialista. Existem pelo menos 60 pedidos de impeachment contra diversos ministros do STF. Só que o regimento determina que quem abre o procedimento é o presidente do Senado, que evidentemente não o fará. Nós temos uma janela de oportunidade, que são as eleições de 2026. Quando as pessoas diziam anteriormente que a discussão sobre a abertura ou não de um processo de impedimento de um ministro do STF não deveria ser um tema eleitoral, naturalmente, pela própria conjuntura e pela própria circunstância, pelos desmandos, pela maneira desassombrada com que a lei tem sido deixada de lado, esse tema passa a ser cada vez mais fulcral. Então, quem é candidato ao Senado da República e não se comprometer em cumprir a lei, em exercer o papel que se espera de um Senado, no sentido de moderar o outro poder, de evitar abusos, de evitar excesso, de evitar ultrapassagem da Constituição, então este cidadão não merece o voto da população.